Você já parou para pensar? Como um líder que afirma estar ganhando uma guerra pode de repente ficar vulnerável até mesmo em seu próprio refúgio mais protegido? Uma sede de poder tão imensa que o próprio Kremlin se vê ameaçado. A resposta impressionante revela uma realidade assustadora. Tudo começou em 28 de dezembro. Putin surge em um palco, de uniforme de camuflagem, com um sorriso zombeteiro. Ele lança um ultimato dramático para a Ucrânia. Afirma que pouco importa se as forças ucranianas recuarem de Donetsk. Para ele, a vitória já é certa. A ofensiva russa está imparável. Na tese dele, o território já é praticamente seu. Mas essa arrogância é uma fachada. Uma jogada de bluff do Kremlin. A ameaça que Putin tenta passar é clara: somos tão poderosos que o que vocês fizerem não importa. Logo depois, ele ameaça abandonar as negociações, se a Ucrânia não recuar imediatamente. A mensagem é simples: ganho, e defino as regras. Poucas horas após essa declaração de força, o cenário vira de cabeça para baixo. Enquanto Putin exibia sua confiança, Zelensky se encontrava com Trump na Casa Branca. Trump, com uma piada, comentava que até agora Kiev não queria partir do governo americano. Que a relação entre eles tinha derretido qualquer gelo com Moscou. E então, tudo desaba. A poderosa narrativa do Kremlin rui. No dia seguinte, Sergei Lavrov faz uma revelação chocante. Acusa a Ucrânia de tentar assassinar Vladimir Putin. Relata que, na noite anterior, 91 drones avançaram até a residência presidencial na região de Novgorod, a centenas de quilômetros da linha de frente. Imagine, uma resistência que ultrapassa a linha de defesa mais protegida de Putin. Uma cidade isolada, conhecida como a concha de informações, seu refúgio mais seguro. E mais, se drones realmente invadiram aquele espaço, é sinal de que as defesas aéreas do país não funcionam. Que a guerra entrou numa fase sem controle, e que Putin está mais vulnerável do que nunca. Ao mesmo tempo, Kremlin nega. Zelensky afirma que o foco é em instalações militares, não na pessoa do líder. Mas a ameaça é real. Os mísseis e drones capazes de alcançar Moscou já estão na mira. A estratégia de Moscou parece cada vez mais uma fuga desesperada. Se tudo isso não fosse assustador suficiente, existe algo ainda mais sinistro por trás das cortinas. Investigações revelam que Putin possui uma rede de refúgios secretos por toda a Rússia. Escritórios idênticos em São Petersburgo, Sochi, Novo-Ogariovo e Moscou. Ambientes projetados para que ele nunca saiba onde realmente está. E o mais chocante? Uma fortaleza subaquática na costa do Mar Negro, com uma cidade subterrânea capaz de resistir a uma guerra nuclear. Um verdadeiro castelo de cimento, equipado com fontes de água doce, túneis de fuga e sistemas avançados de ventilação. Tudo para garantir a sobrevivência do próprio Kremlin, enquanto o mundo lá fora explode de conflito. Mas a verdade é ainda mais perturbadora. Descobrimentos de ex-seguranças antigos e jornalistas investigativos mostram que Putin vive rodeado de segredos. Escritórios fantasma, rotas ocultas, cenários que mudam na televisão. Ele não vive mais na realidade. Vive em uma bolha de informações. Fugindo até mesmo de suas próprias sombras. Se até seu bunker mais seguro for vulnerável, onde ele se esconderá de verdade? Os túneis subterrâneos, as bases secretas, tudo pode protegê-lo fisicamente, mas não consegue escapar do isolamento político ou da captura psicológica de um líder cercado por inimigos e traições. A guerra mudou. Ela está na porta de todos. Putin insulta seu próprio país, constrói fortificações que podem ser contornadas. E uma pergunta inevitável paira no ar: até onde essa loucura vai? E ele, o maior líder russo, ficará preso para sempre na sua própria teia? O que você acha? A suposta força do Kremlin ainda é suficiente ou a vulnerabilidade de Putin será sua maior armadilha? Em um momento de aparente confiança, o líder russo brincou com o destino. Com um sorriso no rosto, ele lançou um ultimato definitivo para a Ucrânia. Disse que, independentemente da retirada das forças ucranianas de Donetsk, isso não importava mais para a Rússia. A invasão avançava de forma impiedosa, sem obstáculos. Suas palavras eram uma ameaça velada, um aviso de que a Rússia não se importava com as regras. Ele ainda ameaçou abandonar as negociações completamente, caso Zelensky não recuasse de imediato.
Queria mostrar força, afirmar que seus termos estavam vencendo. E assim, o cenário parecia se firmar. A Rússia dizia que dominava o campo. Mas, num jogo inesperado do destino, aquela declaração de arrogância virou de cabeça para baixo. No dia 28 de dezembro, na maior atenção mundial, Zelensky se encontrou com Trump na Casa Branca. Uma cena que parecia selar uma nova fase. Trump afirmou que as negociações entre Rússia e Ucrânia estavam quase no fim e acolheu Zelensky com entusiasmo. A confiança de Washington parecia mais forte do que nunca. E, durante a visita, Trump fez um comentário que ficou marcado: "Esse lugar é incrível. Acho que Zelensky não quer sair mais daqui." Naquele instante, o cenário que Putin tentava consolidar começou a ruir. Pouco depois, no dia 29, seu próprio ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, apareceu diante do mundo com uma notícia chocante. A Ucrânia teria atacado a residência de Putin em Valdai, na região de Novgorod, a centenas de quilômetros da linha de frente. Lavrov afirmou que, naquela noite, foram destruídos exatamente 91 drones que tentavam atingir Putin. Uma tentativa de assassinato que assustou o mundo. Como poderia o líder russo, tão invencível, estar vulnerável a um ataque tão audacioso? Era um sinal claro: a guerra mudou. O inimigo não está mais na linha de frente, mas onde Putin menos espera. E assim, num instante em que a esperança de poder ilimitado parecia crescer, a realidade mostrou sua face mais sombria. O que vem a seguir? Como Putin poderá escapar de um cenário que ele mesmo tentou negar? Uma coisa é certa: o jogo de poder na Rússia nunca foi tão perigoso. Após uma tentativa audaciosa de atacar a residência de Putin, a notícia de um ataque com drones em Valdai virou o centro das atenções. Segundo Sergei Lavrov, ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia, 91 drones destruídos no ar naquela noite. Um número que revela uma fragilidade assustadora na defesa russa. Mas por que Kiev teria ido tão longe? Quais segredos estão escondidos naquele lugar fortificado? Imagine a cena: moradores escutam zumbidos abafados de drones sobrevoando a floresta silenciosa, o cheiro de queima no ar, o sussurro de metal cortando o silêncio da noite. A segurança do Estado, supostamente inabalável, foi violada. Como isso aconteceu? Como uma instalação protegida por pelo menos 12 sistemas de defesa aérea poderia ser atingida por mais de 90 drones que cruzaram centenas de quilômetros? Lavrov acusou Kiev de se transformar numa verdadeiramente terrorista. Ele alertou que tal ataque faria Moscou reconsiderar sua postura. Mas um detalhe chamou a atenção: Lavrov afirmou que Moscou não abandonaria as negociações de paz. Uma declaração feita enquanto a ameaça se desenrolava diante de seus olhos. Uma mentira? Ou uma tentativa desesperada de manter as aparências? Enquanto isso, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, tentava minimizar a gravidade da situação. Justo no momento em que a residência de Putin era atingida, ele anunciou que uma reunião entre Putin e Trump era iminente, mas que nenhuma conversa com Zelensky estava prevista. Uma dança de mentiras? Ou pura tentativa de distrair a atenção? Como eles podem dizer isso com a casa de Putin sob ataque aberto? Mas, afinal, por que aquela residência secreta em Valdai é tão crucial? Situada em uma área isolada, cercada por florestas densas a aproximadamente 900 quilômetros da Ucrânia, é considerada uma fortaleza impenetrável. Ou seria? Segundo fontes independentes, a recente tecnologia de drones de alta autonomia, como os Lyudil Boba Kamikaze, podem atingir alvos a mais de 1000 quilômetros de distância. Se é verdade que mais de 90 desses drones chegaram ao alvo, quem realmente protege Putin? E por quanto tempo essa defesa de mentira irá resistir? Prepare-se, porque o jogo de poder e segredos está apenas começando. Uma ameaça silenciosa sobrevoa o espaço. Uma vulnerabilidade além do imaginável. E o pior, ainda está por vir. Antes de tudo, a ameaça dos drones kamikaze com capacidade para atingir alvos a mais de 1000 quilômetros revelou uma fragilidade alarmante. Se Lavrov estiver certo, e mais de 90 drones chegaram naquele dia, mostra como os sistemas de defesa aérea russos, como o S-300, S-400 e Pantsir, falharam completamente ao proteger as áreas internas. Uma vulnerabilidade devastadora que expõe à farsa de uma defesa que, supostamente, deveria ser impenetrável. E há mais.
A residência de Putin, considerada uma fortaleza, deveria estar protegida por pelo menos 12 sistemas de defesa antimísseis. Mas a verdade é que esses drones conseguiram se aproximar perigosamente. Uma prova clara da enorme brecha na segurança. Kiev nega o ataque, através do presidente Zelensky. Nosso alvo são instalações militares, não Putin. Mas os fatos revelam uma história diferente. Os mísseis e drones de Kiev já têm alcance suficiente para atingir o coração de Moscou, até mesmo sob o travesseiro de Putin. Como uma liderança que afirma estar vencendo pode estar tão vulnerável? A estratégia do Kremlin pode ser uma retirada silenciosa, uma manobra de desgaste. Porém, a verdade é que a mão de Kiev parece muito mais forte do que o Kremlin quer admitir. Este ataque não foi apenas uma tentativa com drones, foi uma exposição da paranoia profunda de Putin. Se Valdei pode ser atingido, onde será que ele tenta se esconder? Aqui entra um dos segredos mais sombrios da Rússia moderna, o império de refúgios de Putin. Revelações de jornalistas investigativos russos e ex-seguranças que fugiram mostram que Putin possui escritórios idênticos espalhados pelo país, em São Petersburgo, Sochi, Novo Ogariovo e Moscou. Gleb Karakulo, ex-agente do Serviço Federal de Proteção, contou detalhes surpreendentes. Esses escritórios têm a mesma aparência, desde os painéis de madeira até a caneta presidencial na mesa. Por quê? Porque Putin não quer que ninguém, nem seus ministros, saibam exatamente onde ele está. Uma espécie de protocolo fantasma, uma tática de ocultação total. Quando ele aparece na televisão ao vivo ou em uma reunião de comando, ele está, na verdade, em um local diferente daquele mostrado. Uma rede de esconderijos que o mantém sob controle, isolado até mesmo de seus próprios aliados. Mas a coisa mais inquietante está além destas instalações. Acredite ou não, por baixo dessas fortalezas de concreto e vigilância, existe uma outras camadas de proteção, uma cidade subterrânea, uma verdadeira fortaleza escondida sob o mar. Uma metrópole de túneis e instalações capazes de resistir até a um ataque nuclear. Conhecida por alguns como Império de Refúgios, ela abriga tudo o que Putin pode desejar: água doce, sistemas de ventilação, túneis de fuga. Se o líder russo está disposto a gastar bilhões de rublos roubados do povo, por que haveria de confiar apenas na segurança superficial? Pois o que esses segredos escondem é mais do que simples proteção. Revelam um medo constante, uma certeza de que, um dia, alguém pode tentar acabar com seu reinado. Se Valen pode ser atingido, onde ele se esconde verdadeiramente? Essa é a questão que assombra Putin. E, ao que tudo indica, Kiev não está mais limitada pelos protocolos tradicionais de guerra. Seus drones e mísseis já possuem alcance suficiente para alcançar o coração de Moscou. E se te disséssemos que o verdadeiro jogo não se batalha apenas com armas? Que a resistência de Kiev é uma tática de desgaste, uma estratégia para jogar toda a segurança, toda a estabilidade, no chão? Enquanto o Kremlin tenta esconder sua fragilidade, a realidade é clara. Putin está mais preso do que nunca, cercado por túneis, segredos e uma paranoia que se torna sua maior vulnerabilidade. Porque, no final, se Valdei foi atingido, qual será o próximo segredo a cair? Onde Putin tentará esconder sua invisibilidade? A resposta está nas sombras mais profundas de um poder que tem medo de tudo, até de seus próprios esconderijos. Imagine um líder que vive escondido em um mundo de mentiras, isolado por medidas de segurança extremas. Sua rotina é uma encenação constante. Ele faz de tudo para que ninguém saiba onde está realmente. Por isso, seus escritórios são cópias idênticas em diferentes cidades, desde o acabamento de madeira até a caneta presidencial na mesa. Quando Putin aparece na televisão ao vivo, ninguém sabe se ele está em Sochi, Moscou ou em outro lugar. Tudo é uma farsa, um jogo de sombras. Essa tática de confundir inteligência é meticulosa. Segurança envia comboios vazios ao aeroporto, aviões de mentira decolam só para despistar espionagem. Putin vive numa bolha de desinformação, fugindo até do próprio reflexo. Mas será que esses esconderijos são suficientes? A recente tentativa de ataque em Valdei revela uma verdade assustadora. Mesmo com uma rede de túneis, as novas tecnologias de drones eliminam o que restava de segurança total. Como uma sombra que escapa da luz, ele está vulnerável, mesmo protegido por paredes de 15 polegadas de concreto reforçado. Pouco antes de tudo isso acontecer, Putin tinha uma estratégia de disfarce perfeita.
Segundo Gleba Karakulo, ex-agente de segurança, existem escritórios iguais em São Petersburgo, Sochi, Novo Gariovo e Moscou. Para cada aparição ao vivo, uma equipe troca a localização de Putin como um mágico troca de camisas. Assim, ninguém sabe exatamente onde ele está. Uma tática de total dissimulação. Mas até onde essas medidas garantem sua segurança? Porque, no fundo, Putin vive na maior máscara de todas, uma fortaleza dentro de outra fortaleza. E essa fortaleza é uma obra de arte da paranoia. A Palácio Galênico, na costa do Mar Negro, é uma verdadeira cidade subterrânea. Uma fortaleza que cobre 190 mil metros quadrados, com igreja, pista de gelo, cassino e lounge. Que tal imaginar uma cozinha subterrânea, sistemas de ventilação complexos, túneis de fuga que conectam tudo isso por um elevador secreto? Logo abaixo, uma cidade capaz de resistir a uma guerra nuclear. Uma fortaleza que, por fora, parece um palácio de conto de fadas, por dentro, um esconderijo de pesadelo. De acordo com fontes independentes, Putin e sua equipe podem viver isolados ali por semanas, sem contato com o mundo exterior. Tudo protegido por paredes de concreto reforçado de 15 polegadas. Mas o que assusta mesmo é o fato de que muitos desses refúgios existem em outros locais estratégicos, Yamantal, nas montanhas Urais, os túneis da linha Metro 2 sob Moscou, e abrigos secretos no Altai. Documentos revelam que os túneis sob a capital chegam a 200 metros de profundidade, conectando o Kremlin a centros de comando estratégicos. E o dinheiro? Quanto vale essa segurança? Bilhões de rublos roubados do bem-estar do povo russo. E mesmo assim, tudo isso é uma cortina de fumaça. O ataque recente em Valdei mostra que nenhum bunker, por mais elaborado, consegue garantir total proteção. Os drones de longo alcance, com tecnologia cada vez mais avançada, estão eliminando fronteira da guerra moderna. Assim, mesmo que Putin se esconda 200 metros abaixo da terra, sua prisão política e psicológica é uma questão de tempo. Porque a verdadeira batalha não é só contra inimigos externos, mas contra o próprio medo que assola seu coração de líder. Você já pensou até onde alguém pode ir para se sentir seguro? Até onde a paranoia pode transformar uma fortaleza em uma prisão invisível? As respostas estão nas sombras de um poder que teme perder, e nos segredos mais profundos da Rússia. A última tentativa de ataque em Valdei revela uma verdade assustadora. Mesmo com essa vasta rede de túneis subterrâneos, a segurança de Putin está vulnerável. Os drones modernos e a natureza da guerra atual eliminaram a linha de frente tradicional. Você consegue imaginar? A guerra agora bate à porta de todos. Mesmo se Putin se esconder a 200 metros abaixo da terra, ele não consegue fugir do seu próprio isolamento estratégico. Esses túneis podem protegê-lo fisicamente, mas não mudam o fato de que ele está preso política e psicologicamente. Quanto tempo um líder consegue permanecer no poder escondido em seu próprio país? A paranoia de Putin não é infundada. A história mostra que ditadores muitas vezes encontram seu fim pelas ameaças mais próximas. Putin sabe bem disso. Ele é um dos líderes mais visados da história moderna. Segundo informações, sobreviveu a 43 tentativas de assassinato. Desde ataques com bombas planejadas em Azerbaijão, até planos frustrados por policiais britânicos, ou explosivos de 40 quilos destinados a explodir numa rodovia em Moscou. Essa lista não é ficção, ela é a própria história caótica dos últimos 25 anos da Rússia. Essa constante ameaça de morte levou Putin a erguer uma muralha de segurança sem precedentes ao seu redor. A Serviço Federal de Proteção, sua guarda pritziana, cresceu para cerca de 50 mil homens. Dentro dessa estrutura, dizem que existem guarda-costas especiais, os chamados mosqueteiros. Eles falam pelo menos 5 línguas, entendem de política, e são verdadeiras máquinas de matar. E as malditas bolsas pretas que carregam? Provavelmente não são documentos. Quando abertas, viram escudos à prova de balas. Guarda contra armas, ataques com gás ou POS. E, claro, os famosos degustadores que verificam cada alimento e gole que Putin ingere. Você consegue imaginar? Como um líder tão protegido pode estar realmente seguro? A caminhada de Putin como um rei medieval parece cada vez mais uma ilusão. Seus segredos mais profundos, as defesas mais elaboradas, estão sendo questionadas com cada novo ataque.
Quem acredita que um líder tão protegido só pode ser salvo por seus próprios medos? E os instrumentos de morte que carregam nas mãos e nas bolsas? São verdadeiras fortalezas ambulantes contra balas, gases e até ataques invisíveis. Imagine o frio na espinha ao abrir uma maleta preta de couro. Ela não guarda apenas documentos, mas escudos resistentes, capazes de resistir ao fogo, à morte. Um verdadeiro arsenal de proteção, como um Kevlar que envolve tudo, mantendo-se um passo à frente do terror. Será que essas precauções são suficientes na era dos drones invisíveis e das ameaças que surgem do ar? Onde está o limite entre o que é protegido e o que é vulnerável neste jogo macabro de poder? Recentemente, surgiram rumores assustadores. Dizem que Putin tem testers que verificam cada refeição, cada gole, como na Idade Média. Mas, no universo de hoje, a ameaça evoluiu, não vem mais somente de rebeldes ou inimigos externos. Agora, o perigo está vindo de dentro. O que antes parecia inimaginável aconteceu. Houve uma tentativa de envenenar o próprio líder usando o neurotóxico Novichok, numa operação planejada por oligarcas e militares. Um plano que, por pouco, não se concretizou. Eles quase eliminaram Putin na pista de judô, com um uniforme contaminado. Seria apenas uma história de ameaça ou uma mensagem silenciosa? E o que dizer do incêndio misterioso em uma frota que parecia de Putin? Um carro em chamas. Suspeitas de ser de seu círculo mais próximo, em uma questão que desafia a segurança de Moscou? Essas cenas macabras não param por aí. Nas sombras do Kremlin, as mortes suspeitas e as perseguições internas se tornam parte de um teatro de horrores. Putin, mesmo cercado de tanques, de agentes, e de uma fortaleza subterrânea de 200 metros de profundidade, parece cada vez mais um prisioneiro do próprio medo. Drones que não podem tocá-lo fisicamente, mas destroem sua paz mental. O impacto psicológico é maior que qualquer muro de concreto ou escudo de energia. O medo tomou conta do Kremlin. Ninguém, especialmente Putin, pode dormir tranquilamente. Qual será a próxima jogada? A tentativa de assassinato real ou uma manobra diplomática? No final das contas, a fantasia de invulnerabilidade que Putin construiu para si desfez-se na noite de Valdai, deixando uma dúvida inquietante: ele consegue escapar de seus próprios fantasmas? Ou a verdade é que, por mais protegido, ele já está na sua própria prisão invisível, aprisionado pelo medo? Depois de emitir um ultimato exigindo a rendição da Ucrânia, Putin sentiu o frio da guerra na própria janela de seu quarto. Este pode ser o começo de um pesadelo estratégico. Os bunkers de bilhões de dólares, os 50 mil membros do Exército de Proteção Federal e os degustadores de veneno podem protegê-lo da morte biológica. Mas não evitam seu fim político final. A guerra que Putin iniciou chegou a um ponto em que pode voltar como um bumerangue e acertar seu próprio castelo mais seguro, seu domínio mais íntimo. As luzes do Kremlin podem ter se apagado naquela noite, mas essa escuridão revela o quão incerto é o futuro da Rússia. Não há mais um refúgio seguro para Putin. Não há onde se esconder. Enquanto a guerra continuar, ele provavelmente viverá atormentado por esse medo. Afinal, o exército ucraniano enxerga tanto Putin quanto os principais agentes do Kremlin como ameaças. Se a paz não for alcançada, quem garante que não veremos uma nova tentativa de assassinato em uma residência diferente? Uma coisa é certa: enquanto continuar essa estratégia de guerra, Putin continuará vivendo esse pavor. Nem as paredes frias do Kremlin, nem os palácios secretos ou os abrigos subterrâneos poderão protegê-lo de sua própria derrota. E você, o que acha? Deixe seu comentário. Compartilhe sua opinião. A história ainda não acabou. O que o futuro reserva para o líder mais enigmático e perigoso dessa guerra? Prepare-se. Porque o próximo capítulo pode ser o mais surpreendente de todos.